Olá, tudo bem? Quero hoje conversar com você sobre olhando para o alvo. Queria que você pegasse sua Bíblia agora e abrisse no livro de Números, capítulo 21. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 21. Versículos de 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Então os israelitas saíram do monte Hor, pelo caminho que vai até o golfo da Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. O que eu vejo nesse texto? Eu vejo que quando nós perdemos o alvo, quando os nossos olhos saem do alvo da nossa que é a esperança, são desviados daquilo que nos dá a esperança, quando os nossos olhos são disseminados por alguma coisa e a gente para de observar aquilo que realmente devemos olhar, algumas coisas acontecem. E quando eu vejo aqui, logo no início do texto, no versículo 4, diz que eles perderam a paciência. Então eu vejo que nós ficamos impacientes. Quando nós não temos um foco, quando a gente não mira em algo, nós ficamos impacientes. Isso gera em nós uma angústia muito grande, gera em nós dúvidas, gera em nós desorientação, gera em nós frustrações, porque nós não temos um alvo a seguir e por qualquer coisa nós ficamos nervosos, nós ficamos desorientados, porque não temos um alvo. E quando nós começamos a ficar irritados e perdemos a paciência, algo acontece. Algo muito grave acontece. Nós começamos a murmurar. O texto diz que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Eles começaram a indagar Moisés. Eles começaram a indagar sobre Deus, se realmente Deus tinha cuidado deles, se realmente Deus estava amando eles, se realmente Deus tinha prazer em estar deles. Eles chegaram ao ponto: por que nos tiraram do Egito? Por que Deus nos tirou da terra do Egito? Foi para morrer? Foi para morrer aqui neste lugar? Foi para isso que Deus nos tirou? Esse povo gostava de olhar para Deus e murmurar contra Deus, quando eles não tinham foco, quando eles perdiam a paciência, quando eles ficavam frustrados, porque algo que eles queriam muito que acontecesse não acontecia, eles começavam a murmurar contra Deus. Eles chegaram ao ponto de dizer: não há pão nem água, o que temos é essa comida horrível. Queridos, quando eles falam isso aqui, quando eles falam que a única coisa que eles têm é que eles estão cansados dessa comida horrível, eles estão falando do maná de Deus. Eles estão falando daquilo que Deus preparou para eles, que Deus mandou do céu para eles. Eles estão rejeitando a provisão de Deus sobre suas vidas. Eles estão dizendo: aquilo que Deus está nos dando, já estamos enjoados disso. Já não aguentamos mais comer isso. Isso não é algo novo na vida desse povo. Vá comigo lá atrás no capítulo 11. De Números mesmo. Números capítulo 11. Versículo 1.
diz assim: por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. O povo passou por dificuldade e questionou mais uma vez a Deus. No versículo 6, mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Está vendo? Eles já reclamaram lá atrás, eles já tinham reclamado do maná que Deus havia dado a eles, que Deus já tinha concedido a eles, que Deus tinha mandado do céu o maná onde eles colhiam todos os dias e eles assavam e tinham gosto de pão com azeite. Não era algo tão ruim assim para esse povo questionar. Talvez naquele primeiro momento que eles viram o maná cair do céu e se alimentaram, eles com certeza eles glorificaram, alegraram e exaltaram a Deus. Mas porque tinham demais, começaram a dizer que a única coisa que eles tinham é aquele maná horrível. Mas aqui no capítulo 11, no versículo 31, diz assim: de repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar um bando de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. O Senhor mandou o que eles queriam. Eles queriam carne. Deus mandou. Deus supriu eles com carne. Mas não quer dizer que Deus se alegrou com eles. Não quer dizer que o fato deles terem tirado o foco de Deus, Deus se alegrou deles. Olha os versículos 33 e 34. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia, que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hatavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultados as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. As consequências deles terem perdido o foco foi terrível. Uma centena de pessoas morreu por causa disso. Uma centena de pessoas foram atingidas por uma epidemia terrível, porque eles tiraram o foco do Senhor, porque eles deixaram de olhar para Deus. Agora voltando lá no capítulo 21, no versículo 6, diz que quando eles começaram a murmurar, o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. A falta de foco, mais uma vez, traz consequências terríveis para o povo. A falta deles olharem para Deus e buscarem Deus traz consequências terríveis. E eu me pergunto para você, o que nos tira o foco de Deus? O que tira a nossa vista de Deus? O que nos impede de ver Deus e focar somente em Deus? Talvez você tenha inúmeras respostas. E realmente temos inúmeras respostas. Mas algumas são bem simples, como trabalho, dinheiro, lazer, prazer, poder. Tudo isso nos tira o foco de Deus. Coronavírus, a epidemia mundial, a pandemia, tudo isso tira o nosso foco de Deus. Tudo isso faz a gente olhar para as coisas que estão ao nosso redor. O dinheiro, muito dinheiro, um bom trabalho ou excesso de trabalho, os prazeres da vida, os momentos de lazer que podemos desfrutar, muitas vezes tira a gente de estar com Deus, de ouvir Deus e de falar com Deus. Hoje nós estamos nas nossas casas muitos dias porque temos uma quarentena e por isso estamos ouvindo Deus, meditando em Deus, falando com Deus. Mas e depois? Vamos continuar com foco em Deus? O que tem tirado o seu foco de Deus? Versículo 8, Deus chama a atenção do povo. Ele diz:
Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Deus chama o povo para um foco. Eles seriam sarados, eles seriam curados, se eles olhassem para a cobra de bronze. Se eles simplesmente olhassem, tivessem o foco naquilo, eles seriam curados. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei onde está o seu foco, mas a Bíblia relata sobre onde deveria estar o seu foco. Jesus nos diz lá em João 3, vamos lá no João 3. João 3, capítulo 14. As palavras de Jesus. Jesus diz algo muito interessante para nós aí nos versículos 14 a 16 do capítulo 3 de João. Diz assim: assim como Moisés, lá no deserto, levantou uma cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo o que crer nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso alvo. Jesus tem que ser o nosso alvo. Nós temos que estar com os nossos olhos focados em Jesus, olhando para Ele, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que nos sara, que nos cura. Jesus é o alvo da nossa paz. Jesus é o alvo da nossa provisão. É dele que virá a nossa provisão, o nosso cuidado, a vida verdadeira, a proteção que tantos almejamos. Só Ele pode nos dar. Mas também Ele nos dá cura e vida eterna. Tenha o seu foco em Jesus. Tenha o seu foco em Jesus. O meu apelo para você hoje é que você tenha somente Jesus como alvo da sua vida. Que Jesus seja o principal no seu lar, na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Jesus seja o motivo da sua alegria. Que Jesus seja aquele que chama a sua atenção todos os momentos. Que os seus olhos estejam firmados nele. E que você, sua casa, sua família, experimente o sobrenatural dele todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe sua vida. E tenha um ótimo dia. Deus abençoe, eu quero orar por você. Deus, abençoe a nossa vida. Que possamos olhar para Jesus. Que o nosso foco seja Jesus. E que assim possamos experimentar a cura, a provisão e a paz do Senhor. Que possamos experimentar o sobrenatural do Senhor todos os dias na nossa casa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Tchau, até amanhã.